Hoje eu vim falar sobre o aceitamento da população com o trabalho feminino. São diversas as desigualdades existentes na sociedade brasileira. Uma das mais evidentes refere-se às relações de gêneros, menos relacionadas à questão econômica e mais ao ponto de vista cultural e social, constituindo a partir daí as representações sociais sobre a participação da mulher dentro de espaços variados, seja na família, na escola, na igreja, nos movimentos sociais, enfim, na vida em sociedade. Nas últimas décadas do século XX, precisamos um dos fatos mais marcantes na sociedade brasileira, que foi a inserção cada vez mais crescente da mulher no campo do trabalho. Fato este explicado pela combinação de fatores econômicos, culturais e sociais. Bom dia, hoje eu vou falar sobre a luta contra o trabalho infanto-juvenil. A luta contra tal prática está relacionada a questões dos direitos humanos e trata-se de um combate muito difícil, em virtude das condições econômicas e culturais de diversas regiões do Brasil. O impacto do trabalho sobre desenvolvimento e aprendizagem dos jovens vai deixar a ausência da escola, provocada pela jornada intensa de trabalho até a redução de capacidades de concentração. Além disso, as condições insalubres às quais submetidos aos adolescentes e às crianças obrigadas a trabalhar põem a vida e a saúde desses jovens em risco. Agora eu vou falar um pouco sobre o trabalho escravo. O trabalho escravo ele vem acontecendo bastante. 53 pessoas já foram resgatadas de trabalhos escravos. É uma grande violação dos direitos humanos, que restringe a liberdade do indivíduo e atenta contra a sua dignidade. O fenômeno distinto à escravidão dos períodos colonial e imperial, quando as vítimas elas eram acorrentadas e acoitadas no pelourinho. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o relato de uma mulher negra que ficou presa durante 46 anos e aos 8 anos de idade vivia em condições análogas à escravidão. Uma investigação do Ministério Público do Trabalho que revelou a história de Madalena, uma doméstica explorada por uma família de Minas Gerais. Ela não recebia salário, não tinha direitos e vivia reclusa, sob a vigilância dos patrões, até o fim de novembro, quando foi liberada por auditores fiscais do trabalho e pela Polícia Federal de um apartamento no centro dos postos de Minas Gerais. As pessoas ainda são poucos existentes, com cuidado. Agora ela vai conhecendo novas paisagens e experiências que são contidas para muitos nós, mas inéditas para ela, como andar num parque livre. Madalena passou os últimos 38 anos sem poder comandar a sua própria vida. Desde 1995, 55 mil pessoas foram resgatadas em situação de escravidão no país, a maioria da zona rural. No ano passado, 14 pessoas foram registradas do trabalho escravo doméstico, o que é difícil de ser identificado. Esse caso de Madalena, são vários que vem acontecendo aqui no Brasil. Infelizmente, temos o trabalho escravo ainda. Algumas pessoas elas não aceitam que o trabalho escravo acabou. E a gente tem que lutar, né, para poder tá tirando isso do nosso país. Atualmente, diversas minorias têm recebido incentivo para se firmar no mercado de trabalho, e isso inclui principalmente as mulheres. De acordo com uma pesquisa do IBGE para o Dia Internacional da Mulher, atualmente 41,8% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres, contra 58,2% por homens. Um fato que diferencia as mulheres no ambiente de trabalho é justamente a habilidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Elas são capazes de se tornar decisões e resolver problemas rapidamente.
Mesmo que muitas ainda vivam uma realidade de jornada dupla, como indica uma pesquisa do IBGE. Sendo assim, o fato de elas ocuparem um cargo pode representar maiores chances de retorno de renda para famílias, onde não apenas os homens é considerado o provedor da casa, e também tendo outros fatos, como menor incidência de relações de dependência e abuso, a emancipação da mulher e diminuição do preconceito. Assédio sexual no trabalho. Segundo os dicionários, a palavra assédio está relacionada ao ato de abordar alguém de maneira insistente, invasiva e inoportuna. Essa abordagem muitas vezes tende a ser recorrente, gerando constrangimento e humilhação às vítimas em vários momentos. Dessa forma, o assédio no trabalho é aquele em que esses comportamentos inapropriados e degradantes ocorrem dentro do ambiente laboral, acometendo servidores, colaboradores, estagiários ou mesmo grandes grupos de uma mesma empresa. Ele pode estar presente em cenários simples e comuns ao dia a dia de uma empresa. Conversas de corredor, comentários por mensagem, e-mails, reuniões e etc. Bom, um dos principais motivos das crianças e adolescentes trabalharem tão cedo são a pobreza, má qualidade de educação e questões culturais. A entrada da criança e do adolescente no mercado de trabalho pode estar ou não relacionada ao perfil familiar, mas ainda faz parte da cultura brasileira. É preciso reforçar e incentivar o avanço da desconstrução dos mitos que ainda envolvem a questão. Um dos fatores centrais de estímulo ao trabalho infantil é a pobreza. Em famílias de baixa renda, há maior chance de as crianças e adolescentes terem que trabalhar para completar a renda dos pais. O auxílio na renda familiar é mais determinante na entrada no mercado de trabalho para crianças mais novas. Com o aumento da idade, o consumo próprio passa a ter um peso maior dessa decisão. Ainda nestes casos, o trabalho infantil vem suprir as deficiências familiares em prover acesso ao lazer e aos bens de consumo, o que ainda é manifestação da vulnerabilidade social. O trabalho infantil deve ser combatido em suas diversas instâncias, na governamental através de leis, de fiscalização e de acesso à educação e na sociedade de forma mais ampla, envolvendo as empresas e os demais participantes do ambiente social. Parte dessas crianças e adolescentes são levadas por seus pais, familiares ou vizinhos como ajudantes. Contudo, essa ajuda acaba afastando esses menores das escolas, os colocando em situações de trabalho irregulares e, em muitos contextos, situações de risco. O percentual de pessoas entre 5 e 17 anos que trabalham e não estudam representava 20% do total de trabalhadores infantis em 2014. Ao contrário do que se costuma pensar, o trabalho infantil não está apenas distante nas carvoarias, fazendas de plantação de cacau ou algodão. A exploração de crianças e adolescentes habita também a zona urbana. O trabalho infantil é uma realidade em toda a cadeia produtiva. Denunciar o trabalho infantil é algo que pode ser feito de forma prática. Pelo telefone Disque 100, a ligação é gratuita e anônima. A denúncia é registrada e encaminhada à responsável. Pela internet é possível denunciar através da página do Ministério Público do Trabalho. Pessoalmente, você pode procurar um dos seguintes órgãos: o Conselho Tutelar, a Secretaria de Assistência Social Local, a Delegacia Regional do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho. Um menino chamado Beto, que vivia de catar latinhas. Mas um dia foi chamado na fábrica de seu Elias para dar uma ajudinha e acabou ficando. Tirar ele da rua parecia uma coisa boa, aquela história de que é melhor trabalhar do que roubar. Seu Angenor não concordava. Nessa idade, uma criança precisa brincar e estudar, claro. Mas com tanto trabalho era impossível. Sem tempo para descansar, Beto ficou doente.
sentindo falta do garoto, os chefes foram atrás dele. Chocado com aquela realidade, seu Elias percebeu que podia fazer mais por aquelas famílias. E assim tudo mudou. A empresa cresceu, a comunidade melhorou e todo mundo saiu ganhando. As oportunidades fazem toda a diferença na vida de qualquer criança.